Como a corça anseia por água, por ti exulta o meu coração. Oh, oh, oh. Mais que o céu deseja ver-lo, não quero viver longe da cruz. Diga isso, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite nas mãos, para servir como quero. Honrar demais e mais e mais. Tua palavra aqui me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois a tua palavra que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Cura de mim, guarda, Senhor, guarda o meu coração, o meu falar, o meu tratar as pessoas, o meu agir, o meu viver, o meu respirar. Guia meus pés, põe teu azeite nas mãos, para servir-te como quero. Tua palavra que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva, faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Nas montanhas e nos vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio no teu Redentor. Toda a casa, eu posso crer no teu amor. Pois tua palavra me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim, tens o melhor pra cada um de nós, pra você, pra sua família. Ele tem o melhor, ele tem o melhor. Ele sabe cuidar de você, ele sabe. Oh, aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, paz do Senhor.
Estamos dando início a mais uma EBN, nossa Escola Bíblica Noturna. Nossa intenção com este tempo que nós separamos na semana é ensinar, é instruir a comunidade cristã Redenção sobre princípios e valores do reino de Deus, sobre questões de ordem teológica, enfim, ser um tempo de estudo que edifique a vida de todos aqueles que participam, amém? E eu quero pedir para você, então, antes de nós orarmos e começarmos esse estudo, para que você tire um tempo para convidar pessoas, para que possam participar conosco desta transmissão, tá bom? Então, se você tem condições de fazer isso, querido, eu vou te pedir agora para que você convide pessoas, que você mande aí o link pelo Face, mande o link pelo WhatsApp, enfim, que você possa nos ajudar a divulgar esse período de estudo, amém? Eu tenho reforçado constantemente que é muito, muito, muito importante que nós possamos, como igreja, nos mantermos unidos, né, e coesos num só propósito ao longo desse processo de pandemia. Nós vamos já para praticamente 5 meses e meio sem cultos presenciais e, enfim, o caminho que nós temos são as redes sociais, são as transmissões virtuais e nós não sabemos quando os cultos presenciais retornam. Então é muito importante que haja uma participação. Eu sei que muitas pessoas não podem participar porque estão já no ritmo do seu dia a dia, voltou ao normal, outros porque estão em home office. Mas enfim, todos aqueles que puderem participar sempre é muito importante, muito bem-vindo. Além do mais, aqueles que não podem acompanhar a transmissão ao vivo, é importante sempre deixar claro que este estudo, e não só esse, todos os estudos da EBN estão tanto na página da igreja no Face, como na página da igreja no YouTube. Então você pode acessar lá e acompanhar os estudos e assim eu tenho certeza que você vai ser edificado, amém? Então eu quero orar aqui para que nós possamos dar início a esse dia de estudo. Nós estamos falando sobre vida de oração, então peço que você feche seus olhos e nós possamos orar juntos, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e de aprendermos as verdades que estão nas suas escrituras e que elas entrem na nossa vida e elas façam diferença, elas nos moldem, as verdades do Senhor nos impulsionem para mais perto de Ti. O Senhor sabe as nossas limitações e nós colocamos as nossas limitações diante do Senhor, reconhecendo que é o Senhor que multiplica aquilo que nós oferecemos diante do Teu altar. Ilumina nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, nós vamos começar, vamos estudar hoje a última parte do estudo sobre vida de oração. A partir da semana que vem, começaremos um novo tema. E eu decidi fazer isso porque o mês de setembro é o mês de aniversário da igreja. Então nós vamos focar, vamos estudar algumas questões relacionadas à própria comunidade de redenção, por assim dizer, no mês de setembro. O estudo sobre oração, ele é muito longo, Eu parei para fazer um compilado desse assunto e ele poderia se destrinchar em muitas coisas, mas eu estou tentando resumir ao máximo, tá, queridos? Então, se você acompanhou desde o início, deixa eu ver tomara que eu não me esqueça, mas nós falamos sobre as formas de oração na primeira parte, Na segunda parte, nós falamos sobre tipos de oração. E como eram várias, nós dividimos. A terceira parte também foi sobre tipos de oração, ok?
E eu terminei o estudo, eu terminei o estudo da segunda parte sobre tipos de oração, e aí eu me dei conta que eu esqueci, na verdade, de acrescentar um tipo de oração que é fundamental na vida cristã. Então eu vou só recuperar esse tipo de oração, porque na semana passada eu falei sobre 3 tipos de oração. Falei sobre intercessão, renúncia e rendição, mas eu esqueci de um, né? E eu então, para não deixar essa lacuna aberta, eu quero citar esse ponto do estudo 3, então entrar na vida de oração parte 4, ok? O quarto tipo de oração que nós deveríamos ter visto semana passada e não vimos é a oração de confissão, amém? Eu vou abrir a Bíblia aqui em Salmos, eu vou tentar ser bem rapidinho só para que você não perca esse ponto, porque ele é muito importante afinal de contas, né? Salmo 51, versículo de 1 a 7, um salmista fazendo uma oração a Deus. Salmo 51, de 1 a 7, fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só citar aqui no versículo 1, ele clama misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus é amor e tem grande compaixão dele, tá? E aqui no versículo 3 ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. É importante a gente pegar esses detalhes. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu estou pegando aqui, citando, porque eu acho muito interessante a compreensão do salmista sobre o pecado. Ele entende que o pecado, do ponto de vista primário, é uma agressão contra a santidade de Deus. Então, por isso que ele diz: eu pequei contra ti. É claro que o pecado é contra Deus e muitas vezes é contra o outro, mas essa compreensão do salmista é muito importante, porque o pecado, num primeiro momento, é uma agressão contra a santidade de Deus. E por isso, então, ele fala isso, né? E, inclusive, reconhece que Deus tem razão total em condená-lo. Isso é importante também. Aí ele continua dizendo assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Aqui nós estamos tratando da natureza pecaminosa do homem, enfim, né? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Amém? Então nós vemos aqui uma oração, dentre várias outras orações de confissão que nós encontramos na Bíblia. Essa ela é muito expressiva e mostra uma oração que nós não, um tipo de oração que nós não podemos abrir mão dela, que é aquela oração de quando você se achega a Deus e reconhece as suas próprias transgressões. E aí então você se arrepende do seu pecado, né? Precisamos desenvolver a capacidade de avaliar a nossa vida à luz das Escrituras. E sempre que necessário, queridos, confessar nossos pecados a Deus. Isso é fruto de um coração quebrantado. Inclusive nesse mesmo salmo diz: um coração quebrantado e contrito tu não desprezas. Então preste muita atenção. A oração de confissão é uma prática bíblica. É praticamente impossível, não é praticamente impossível, não. É impossível nós, seres humanos, que temos a nossa natureza contaminada pelo pecado adâmico, e aí por isso fomos concebidos em pecado nesse sentido aí, nós não transgredimos a vontade de Deus. Para nós, seres humanos, diante de um Deus que é santo e perfeito, as nossas ações muitas vezes serão impuras e imperfeitas. Então,
A oração de confissão é fundamental para que essa relação com Deus se torne uma relação saudável. Não adianta nós nos ignorarmos os nossos pecados. E não adianta nós tentarmos abafar os nossos pecados. É fundamental que a gente tenha entendimento sobre isso. Só que é importante falar uma coisa. Você vai perceber os seus pecados e eles virão até você não para te trazer condenação, mas como o salmista fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Todas as vezes que nós chegamos a Deus confessando as nossas culpas, nós temos que entender que quem está recebendo a nossa oração de confissão é um Deus amoroso e compassivo. Isso é muito importante. E esta oração ela é movida por um sentimento de arrependimento. Ela não pode ser apenas uma oração feita de forma superficial. Ela tem que ser fruto de um coração quebrantado e arrependido. Porque Deus não despreza isso. Como o Salmo 51, 17, se eu não me engano, diz. Então, Deus ele está atento à nossa confissão. E aí eu quero ressaltar algumas coisas, duas coisas bem rapidinho sobre a oração de confissão, já eu vou começar o outro estudo. A oração de confissão, ela primeiramente é feita a Deus. Amém? Então você errou, você tem que chegar diante do seu Senhor, né, quando você erra, e pedir perdão a Ele. Ele é misericordioso e compassivo e Ele vai te perdoar. Só que determinados tipos de pecados exigem de nós reparação, porque eles são pecados contra pessoas. Então, toda a oração de confissão, a oração de confissão, ela muitas vezes será acompanhada de reparação. Por quê? Porque se todo pecado é contra Deus, mas ele também pode ser um pecado contra uma pessoa, tá? Então, se você, por exemplo, se você levantou um falso testemunho sobre alguém no meio da congregação, você tem que pedir perdão a Deus, mas você também tem que pedir perdão ao irmão e confessar seu pecado ao irmão que foi vítima do falso testemunho. E o que é mais importante, sair depois reconhecendo que você errou com aquelas pessoas com as quais você levantou um falso testemunho, entendeu? E tem um outro aspecto da oração de confissão que a gente não pratica às vezes muito na igreja, mas eu vou ler aqui para você e eu já fecho esse ponto, tá? Que ela está em Tiago. Isso aqui é base para um estudo longo, mas eu estou colocando aqui para que isso sirva de orientação para as suas orações, tá? Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago traz uma dimensão nova sobre a oração de confissão. Ela não fica restrita a Deus, ela não fica restrita única e exclusivamente, às vezes, àquela pessoa que você pecou, contra aquela pessoa que você pecou, onde você vai até essa pessoa para reparar o erro, mas há uma necessidade, dependendo das circunstâncias, de que nós confessemos o nosso pecado a pessoas idôneas, que podem nos apoiar nos desafios que nós temos com relação àquele pecado específico. Por isso que diz, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A confissão aqui ela tem um aspecto de cura, tá bom, irmãos? E eu cito aqui, quando você for procurar alguém para confessar o seu pecado, que é uma prática bíblica, tá? Você tem que procurar alguém idôneo. Não saia falando da sua vida para qualquer pessoa, porque isso não é inteligente. Então eu vou dar só um exemplo para a gente fechar e então ir para a parte 4. Em que caso, por exemplo, que eu devo confessar? Eu vou dar um exemplo para que você entenda. Você tem lutado contra o pecado da pornografia, que infelizmente é um pecado recorrente na igreja, mais do que nós imaginamos, tá? É uma coisa muito séria.
Eu já tive que lidar com pessoas que tinham problema de pecado, de pornografia, enfim. Eu sei que é uma coisa séria. Mas tem pessoas que lutam contra isso, tem gente que não, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas aquela pessoa que ela é honesta e ela está lutando contra aquele pecado. Né? Ela tem um problema de vício em pornografia. E ela está lutando de fato contra aquele pecado. E, infelizmente, muitas vezes ela cai, ela volta à prática daquele pecado. Para esta pessoa, a confessar o seu pecado para alguém que seja idôneo, capaz de dividir a carga com ela, nessa situação, é extremamente importante e extremamente saudável. Amém? Não sei se você compreendeu. Então, faltava esse ponto, infelizmente, né, a minha ideia não era entrar no quarto ponto, eu tive que esticar um pouquinho, talvez eu passe um pouquinho do tempo hoje, me perdoem, tá, irmãos? Mas é porque eu não podia deixar de falar sobre uma coisa tão importante como o pecado de confissão. Então fica aí o complemento do estudo da semana passada. E hoje nós vamos ver a quarta e última parte, e nós vamos basear em Mateus 6. Então deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 6, que nós vamos nos basear aqui nessa passagem, tá? Já vamos ver daqui a pouco isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, queridos, preste muita atenção. Jesus sempre se preocupou em ensinar aos discípulos aquilo que eles deviam fazer. Jesus sempre se ocupou com o ensino sobre o que era certo e o que era errado, né? Jesus sempre se ocupou em nortear a vida dos discípulos, por assim dizer, né? Sobre o que eles deveriam e o que eles não deveriam fazer. Isso fazia parte do processo de discipulado de Jesus. Não era só isso, tá? O discipulado de Jesus não era só isso, mas passava por isso também. E não é diferente na questão da oração. Então, quando nós falamos de discipulado de Cristo, nós precisamos entender que Jesus nos ensina o que nós devemos fazer, mas ele não para aí. Mas nós também... Ele nos ensina como nós devemos fazer. Então, ele mostra o caminho, mas ele também fala como você deve fazer. Então, nós estamos aqui trilhando um caminho sobre oração. Eu falei, eu estou lançando bases de ensino, né, de princípios bíblicos que eu encontro nas escrituras sobre oração. Nós sabemos que nós temos que orar. Aí então nós temos também que saber sobre, né, as formas, os tipos de oração para que a gente tenha mais desenvoltura nesse sentido, mas é importante também saber como nos comportar com relação à nossa vida de oração. Quando vamos orar, como nós devemos orar? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje à noite, tá bom? Então, o objetivo de Jesus é que a gente não pare de crescer nunca. Então, para isso, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui como devemos orar, tá bom? Nós vamos pegar uma parte que Jesus fala sobre oração com seus discípulos, inclusive o Pai Nosso. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui antes de eu começar. Irmãos, isso aqui que eu estou pegando é uma perspectiva que eu pego do texto e eu trago para o ensino, tá? É claro que um texto como esse ele é muito rico e dá para você fazer, né, avaliações muito amplas sobre ele. Só sobre o Pai Nosso existem estudos de todos os tipos, mas eu concentrei naquilo que eu julgava ser importante para fechar o nosso ciclo de oração sobre vida de oração. O nosso ciclo sobre vida de oração, tá bom? Então, é importante você entender isso. Vamos começar a partir do versículo 5, tá? Eu vou ler versículo por versículo e vou comentando, acho melhor, tá? Hoje eu vou fazer assim. Nós vamos nos ater do versículo 5 ao 13, tá bom? Mas vamos começar lá. Então, como nós devemos orar? Primeiramente, nós devemos orar com humildade, amém?
Olha só o que o texto diz. Se você pegar mais para cima, Jesus está falando sobre um outro assunto. E aqui então no versículo 5, ele começa a falar sobre oração, tá bom? Por isso que eu pego a partir do versículo 5. Lá em cima ele está falando sobre dar esmola, que ele entra na questão da oração. Primeira forma que eu quero ressaltar sobre a oração: devemos orar com humildade. Preste atenção que o versículo 5 e 6 fala. E quando vocês orarem, está falando para os discípulos, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Porque eu pego esse texto e entendo que nós devemos orar com humildade. Porque é muito claro para mim que Jesus está fazendo uma diferença, ele está querendo mostrar a diferença entre o tipo de oração que os fariseus faziam e o tipo de oração, né, vou corrigir. Ele está falando sobre como os fariseus oravam e ele está mostrando para os discípulos como ele gostaria que os discípulos oravam. Porque quem fazia esse tipo de oração citada no versículo 5 eram os fariseus. Inclusive tem uma parábola que fala sobre isso. Os fariseus, eles gostavam de ser reconhecidos pela sua espiritualidade, pela sua devoção. E então, por isso, eles gostavam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos. Então preste atenção, irmãos, quem quer ser visto é porque sente uma necessidade de ostentar algo, certo? E todo mundo que tenta ostentar algo, eu vou usar o substantivo, para que fique mais claro. A ostentação é o contrário da humildade. Por isso eu digo que para mim é muito claro, quando eu leio esse texto que Jesus está mostrando para os discípulos, não siga o caminho desses hipócritas. Hipocrisia, o contrário de hipocrisia é sinceridade, certo? Ele está falando, esses caras são hipócritas, eles só querem ostentar uma espiritualidade vazia, porque Jesus várias vezes condena os religiosos da época, muitas vezes ele condena. Assim, essa espiritualidade, essa ostentação de ficar em pé nas sinagogas, orar nas ruas, jejuar e demonstrar toda a sua fraqueza por causa do jejum, era característica desses religiosos, e Jesus fala, isso é ostentação. Isso é a busca pela glória humana. A ostentação é isso, é a busca pela glória humana. E a busca pela glória humana, ela é contrária à busca pela glória de Deus. Por isso não tem como. Não dá para você fazer esse caminho. Qualquer pessoa que prioriza a glória dos homens e a ostentação, ela não está priorizando a humildade. Portanto, ela não está entendendo como ela deve orar. Entenderam? É um raciocínio simples, né? A humildade deve permear a nossa atitude de oração. E na humildade, queridos, não existe espaço para hipocrisia, né? Como quando você é humilde, você não consegue deixar de ser sincero, né? Ou seja, a nossa oração precisa ser a expressão exata daquilo que está no nosso coração. Os fariseus iam orar, mas eles oravam para fazer bonito. Expressões bonitas, caras e bocas, mas o coração estava distante. Então qual é a oração que vale? Que está intimamente atrelada à humildade? É a oração sincera. Sem humildade não tem oração sincera. Vocês estão entendendo como é que funciona? E aí, nós, seguindo adiante no texto, você percebe que qual que é a orientação que Jesus dá para os discípulos de como orar. Você quer orar então? Eu vou te explicar como é que você faz. Em contrário aos fariseus, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Vocês nunca podem orar publicamente. Vocês não podem orar na igreja, vocês não podem orar na rua. É isso que Jesus está falando para os discípulos, né, irmãos?
Porque às vezes você pega um texto desse, se você não entende o contexto, é assim que você vai interpretar. Não tem nada a ver. Jesus não está condenando o ato em si, Jesus está condenando a motivação. Então Jesus ele faz um contraponto. Olha como que os fariseus oram. Agora eu vou explicar para vocês como eu quero que vocês orem. Vá para diante de Deus e que ninguém saiba que você está orando e se quebrantando diante dele. Por isso eu tenho dito, oração é algo que é muito particular em muitos momentos da nossa vida. Ostentar, eu oro 10 horas por dia, eu oro 1 hora. Eu tinha um irmão, muito tempo atrás, né, quando eu congregava no Ágape, eu era novo convertido. E olha que eu tinha uma vida bem disciplinada de oração, mais do que eu tenho hoje, inclusive. Misericórdia, Jesus. Eu era muito disciplinado com relação à vida de oração. O tempo me tirou a capacidade da disciplina que eu tenho orado para Deus me dar de volta. Eu orava mesmo. Às vezes eu ia para o meu quarto como jovem mesmo, adolescente. Eu converti com 15 anos. Eu gastava às vezes 2 horas de oração por dia, fora a leitura da Bíblia. Mas eu me lembro de um irmão que ele chegava para a gente e falava assim: hoje eu fiquei 6 horas na presença de Deus. Eu me sentia um lixo. Né? Quando eu ouvi os testemunhos, o livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu não sei nada de Jesus. Porque o Espírito está falando com esse cara pessoalmente e eu estou aqui tentando malemar e conseguindo orar. Então, essa ostentação nada tem a ver com o Evangelho. Então, qual que é a instrução de Jesus? Pelo amor de Deus, abandone esse modo de orar do fariseu que está errado, do religioso que está errado. Você tem que orar, vá para diante do seu pai, feche a porta. Não significa que você, para orar, só pode orar dentro do seu quarto. Pelo amor de Deus, o que nós estamos dizendo aqui é que a oração tem que ser feita com humildade. E muitas vezes ninguém precisa saber. Ninguém tem que saber pelo que você está orando, se você está orando, quanto tempo você está orando. Às vezes você pode fazer isso no sentido de edificar a vida de alguém, mas isso não é necessário. Porque pode entrar a ostentação, e a ostentação é contrária à humildade, e sem a humildade Deus não nos ouve. Amém? É isso. Então, essa é a primeira forma de orar. Como devemos orar? Com humildade. Segundo, nós devemos orar com entendimento. Amém? Nós devemos orar com entendimento. Eu quero falar um pouquinho disso aqui, que todos esses pontos estão muito interligados, então pode ser que uma coisa fique muito parecida com a outra, mas enfim. Olha só o que o versículo 7 e 8 diz, né? Nós lemos até o 6, vamos para o 7 e 8. E quando orarem, Jesus falando para os discípulos, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isso aqui é uma coisa muito forte. Então deixa eu só colocar algumas coisas importantes. Eu estou falando que nós devemos orar com entendimento. Oração, queridos, precisa ser um reflexo da nossa capacidade de discernir, de entender a vontade de Deus. E se nós desejamos fazer orações ensinadas por Cristo, nós precisamos saber e aprender com Ele o que nós devemos orar. Oração feita com entendimento. E onde nós vamos receber sabedoria e conhecimento e entendimento? Onde nós vamos receber? Nós vamos receber das Escrituras. Primeiramente, preste muita atenção e depois eu quero comentar algumas coisas do texto aqui. Eu só estou discorrendo aqui sobre a oração com entendimento. As Escrituras, a Bíblia, é o nosso maior guia de oração. A igreja anglicana tem o seu livro de oração, que não é problema nenhum. Nós sabemos que existem, maneiras de nós conduzirmos a oração, práticas que são saudáveis, mas a Bíblia é e sempre será o nosso maior guia de oração. Você quer orar com entendimento? Ore segundo a palavra de Deus. Mas para você orar segundo a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus.
E aí então você percebe como essas coisas são cíclicas, elas se encontram na nossa vida, tá bom? E eu quero ressaltar aqui nos versículos o seguinte, fala assim, ó, não fique repetindo as coisas como os pagãos, porque na prática pagã, a repetição exaustiva das orações, porque ele de fato na cabeça do pagão, o pagão nesse contexto aqui é aquele que não servia ao Deus único e verdadeiro professado pelos judeus e por Cristo. Eles repetiam mesmo com a intenção, vamos dizer assim, de incomodar os deuses e assim obter o favor deles. Jesus está falando, não é esse o caminho. O caminho para a oração, como vocês devem orar, não tem nada a ver com repetição. Repetição não expressa o coração. Por isso que eu digo que essas coisas estão muito juntas, né? Repetição não expressa o coração. Repetição não expressa o que nós estamos sentindo e realmente precisando. E Jesus condena isso. E ele continua, para que nós não sejamos iguais aos pagãos, mas ele fala uma coisa que é muito interessante. Porque o seu Pai, Jesus falando sobre Deus Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Por isso eu digo que nós precisamos orar com entendimento. Que entendimento é esse? Qual entendimento que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando do entendimento que procede da compreensão de quem Deus é, da sua vontade e do que Ele faz. É interessante você parar para pensar o que a oração, nesse contexto que Jesus está falando, é. Jesus está dizendo para nós o seguinte, você vai orar, mas Deus Pai, ou melhor, a Trindade bendita já sabe que você vai orar. Aí você pensa, por que eu vou orar? Por que você vai orar? Para que o seu entendimento possa se aliar ao entendimento de Deus. E aí então haja uma relação, vou usar uma palavra difícil, tá? Simbiótica entre o Deus triuno e você. E aí então as coisas possam fluir segundo a vontade de Deus. Por isso precisamos de entendimento. Onde se obtém entendimento? Eu insisto, aqui eu estou só citando um caso. Você obtém entendimento porque eu quero frisar isso nas Escrituras. Não dá para você orar sem conhecer as Escrituras. Não, melhor, deixa eu corrigir, porque senão você não vai... O conhecimento das Escrituras é um processo gradativo. Assim como tudo na vida cristã é um processo gradativo. Mas nós não podemos desatrelar oração e Bíblia. Entendeu? Se não tem Bíblia, é difícil ter oração com entendimento. Da mesma forma, se tem Bíblia e não tem oração, tem cabeça cheia e coração vazio. Essas coisas se completam. Amém? Então não sei se deu para entender, mas eu acredito que tenha dado para entender. Então, Jesus manda a gente orar, não é para ficar repetindo as coisas, porque a oração tem que ser a expressão exata do nosso coração. E por que ela precisa ser a expressão exata do nosso coração? Porque quando você fala para Deus o que você realmente está sentindo, essa oração, ela chega até Deus. E então, o Espírito vai confrontar essa oração com a palavra. E vai trazer entendimento para você, se você for quebrantado, é claro. E aí, então, você vai falar assim, estava pensando errado. O que Deus tem para mim é outra coisa. Então, você se conforma à vontade de Deus e, por isso, o agir de Deus acontece. O que eu quero dizer com isso? Deus é Senhor, é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que Deus é Senhor de tudo. Estou querendo dizer que Deus sabe de tudo. Estou querendo dizer que Deus é onisciente. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está sentindo. Deus conhece passado, presente e futuro. Tudo está diante dos olhos dele. É isso que eu estou dizendo. Então por que orar? Eu já te dei o motivo. Porque entra a sua vontade, entra a vontade do perfeito. A vontade do imperfeito tem que se adequar à vontade do perfeito. Onde ela se adequa à vontade do perfeito? Pelas Escrituras e pela oração. É isso. Então, vã repetição não serve por quê? Porque vã repetição não reflete coração, não reflete intencionalidade, não reflete motivação. Não reflete motivação. Então, é isso. Amém? Vamos seguir aqui adiante. Você está vendo que eu estou dando uma aceleradinha, né, irmãos? Eu estou tentando aprender, eu estou tentando
Ser mais rápido. Então eu disse primeiro que nós devemos orar como mesmo? Nós devemos orar com humildade. Segundo, nós devemos orar com entendimento. Terceiro, eu não sei se essa frase ficou muito boa, mas enfim, devemos orar com intimidade. E aí por isso que eu estou falando que essas coisas se completam, tá? Devemos orar com intimidade. Vamos ler o texto 9 e 10, tá? Quando Jesus começa a entrar na oração do Pai Nosso. Diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante, preste muita atenção. Eu estou falando aqui como nós devemos orar, com intimidade. Deixa eu só tentar fechar um ciclo e aí fazer o que eu quero comentar. Por isso que eu digo que é ciclo. Para que você tenha intimidade com Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, você vai orar. E orando, você vai tendo intimidade com Deus. Porque é assim, o conhecimento das Escrituras atrelado à oração gera temor. O temor gera intimidade com Deus. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Então, você percebe que a coisa é cíclica? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Não tem como separar. Então, você vai expressar o seu coração, você vai orar com humildade, com entendimento. O entendimento é fruto do conhecimento das Escrituras, mas também é fruto do temor, e esse temor gera intimidade, e a intimidade gera mais temor, mais entendimento e mais vontade de conhecer as Escrituras. Tudo isso se mistura. Entende? Mas eu, por uma questão didática, por assim dizer, eu tenho que tratar disso aqui de uma forma separada, mas eu creio que você está entendendo o que eu quero dizer. Olha só, vamos pegar a oração de Jesus. Jesus falou assim, ele começa a oração do Pai Nosso exatamente com essa expressão, Pai Nosso. Jesus começa a sua oração modelo, e eu quero dizer assim, a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, não há problema nenhum em se repetir às vezes essa oração, como não é problema nenhum às vezes você orar um salmo, por exemplo, né? Desde que aquele salmo esteja muito identificado com a sua realidade momentânea, né? É igual música, às vezes você ouve uma música e você ora uma música, certo? Então, só estou querendo tirar essa coisa para vocês compreenderem. Mas é interessante que Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos sobre orar, ele fala sobre Pai Nosso, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a expressão Pai Nosso, dentro do contexto judaico, dentro desse contexto em que Jesus vivia, era um atrevimento de Jesus falar isso. Quando Jesus chama Deus de Abba, ou seja, papaizinho, é quase uma afronta à religião judaica. Não sei se você entende. Essa questão do Pai Nosso é uma questão que tem muito a ver com intimidade, né? Ele não é o Senhor absoluto, poderoso, que está sentado sobre todas as coisas. Ele é também, claro, né? Ele não é aquele ser distante, como eu digo, transcendente, que ninguém consegue entendê-lo e compreendê-lo, como os agnósticos acham, né? Não. Jesus começa a oração falando Pai Nosso, ou seja, alguém que está com ele. E você percebe ao longo da vida de Jesus, e que os evangelhos narram, e da vida dos discípulos, que a relação de intimidade com Deus triuno é uma relação de proximidade. Não é uma relação de distância. Pelo contrário, eu insisto, Deus entra na história, queridos. Enquanto a maioria das religiões fala de um Deus que está para além da história e por lá fica, nós estamos falando de um Deus que entra na história. Então, isso é maravilhoso. Então Jesus começa a oração ensinando os discípulos a orar com intimidade. Mas a intimidade, eu insisto, ela vai surgindo como? À medida que você vai orando e vai entendendo as Escrituras, vai gerando temor. Gerando temor, gera intimidade e o ciclo vai se completando, amém? E ele continua, santificado seja o seu nome. É claro, né, irmãos? Assim, quem tem intimidade com Deus, desejará sempre que o nome de Deus seja santificado nele, entende?
Qual que é o nosso desejo? Que o nome de Deus seja santificado em nós. Então essa oração, ela é uma oração assim, eu sei que Deus é meu Pai, e eu sei que eu sou filho, e como filho eu preciso honrar este Pai. Então que o nome dele seja santificado na minha vida. É mais ou menos o que você pega de... Vou pegar um exemplo assim banal, mas você vai entender. Bons filhos e filhos que não são tão bons. Filhos que dão tristeza para os seus pais. Então, você sabe o que acontece. Tem filhos que compreendem e eles falam assim, eu não quero desonrar a minha família. Portanto, eu vou procurar agir da melhor forma possível para que eu nunca desonre minha família. Já tem outros filhos que pensam assim, que se dane minha família, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E envergonham a sua família, seus pais, seus irmãos. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. Vocês têm um pai. E é importante que esse pai que é perfeito, ele seja santificado em vocês. Que a santidade dele se manifeste através de vocês, amém? Então, você percebe que a intimidade ela vai gerando todo um processo de transformação de quem nós somos, né? E aí ele continua, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus está falando sobre a vontade dele que é perfeita e do reino que precisa se manifestar. Nós somos cidadãos do reino para aqui e para agora, tá, irmãos? Deixa eu só fazer duas colocações e eu já termino aqui esse ponto. Primeira questão que eu quero dizer é o seguinte, eu estou falando que nós devemos orar com intimidade, amém? E Jesus fala assim, Pai Nosso. E aí depois ele fala assim, santificado seja o seu nome na nossa vida. Significa que nós queremos nos amoldar à vontade de Deus e honrá-lo com a nossa vida. Isso é uma relação de intimidade e de respeito, certo? Eu vou te dizer uma coisa, não existe intimidade artificial. Você entende? Tem muitas coisas que elas podem ser produzidas artificialmente. Certo? Nós podemos produzir sucos artificiais, nós podemos produzir carne vegetal, né? Hoje já existe. Nós podemos produzir uma série de coisas que elas não são aquilo que elas deveriam ser, por assim dizer, né? Nós podemos até produzir um comportamento artificial, que nós poderíamos chamar de um comportamento religioso, conservador e reacionário. Com relação à intimidade, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode até fingir uma intimidade para as pessoas que você tem com Deus, mas na sua relação com Deus não tem a menor condição. Deus sabe quem você é, Ele te conhece, Ele vê você. Então não tem como isso acontecer. Hoje eu sou muito honesto, eu sempre falo com vocês, eu tenho uma certa resistência com relação a alguns movimentos evangélicos atuais, principalmente neopentecostais, que criam uma espiritualidade e uma intimidade quase forçada. Porque, irmãos, quem tem intimidade com Deus entende que Deus é Pai. Legal. Graça, amor, misericórdia, compaixão, mas também sabe que ele tem que ser santificado na sua vida, na nossa vida. Não sei se você está entendendo. Honra o Pai com santidade e respeito. E não só isso. É por isso que eu tenho bloqueios com esses movimentos. Então, não tem como você criar uma intimidade artificial. Aí tem gente que insiste, né? Eu sempre falo isso. Está na nuvem, está na glória, quer ver Jesus. A música que a irmã canta, eu amo amar, como é que é? Eu amo o seu olhar, Jesus, eu amo olhar para você, Jesus, como é que é? Uma coisa assim. Eu vou pensando assim, gente, tem um povo que fala assim, vem a sua presença no nosso meio. Jesus já está aqui, irmãos, nós estamos pedindo para Jesus vir, sendo que ele já está. Então nós não sabemos o que é onisciência, nós estamos compreendendo totalmente errado as coisas. Você entendeu? Vem Jesus, mas vem como? O que significa? Parece que Jesus é um bichinho que está preso na jaula e aí a gente abre a jaula para ele vir, né? Vem Espírito Santo, é o bichinho preso na jaula. Irmãos,
Intimidade é no dia a dia, ela é gerada com, insisto, oração, temor, compreensão das Escrituras, santidade, é o Pai Nosso. Eu entendo que Ele é meu Pai, eu vou santificar o nome dele na minha vida. E não só isso, por isso que eu falo, a oração se completa, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, acima da nossa vontade está a vontade de Deus. Então não adianta falar em intimidade, nuvem, todas essas coisas que o pessoal fala, se a vontade de Deus não está sendo feita nas nossas vidas. Aí nós vamos nos deparar com uma diferença muito grotesca e gritante entre o que nós falamos e o que nós fazemos. E por isso que o mundo vai olhar para nós e vai falar assim, essa igreja é uma vergonha. E eu quero dizer o seguinte, hoje nós não somos perseguidos por causa do nome de Jesus, porque estamos santificando o nome dele na nossa vida. Nós estamos sendo perseguidos porque há uma distância absurda entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Você pode não concordar com isso, mas é um fato. Para mim é um fato. Enfim, aí a gente precisa compreender essa questão da intimidade, entende? E parar de querer criar um movimento artificial de espiritualidade íntima, que isso não existe, irmãos. A vida cristã é uma vida que muitas vezes você vai perguntar onde está Deus. Eu estou orando, não estou sentindo o Senhor, né? Tipo assim, ouvindo a voz de Deus, vai acontecer tudo isso. Entendeu? Você vai ter crises existenciais, mas parece que nessa espiritualidade íntima e profunda e poderosa que se cria, não há margem para isso. E aí quem não consegue chegar neste nível, que na verdade ele é ilusório, começa a se sentir culpado. Era mais ou menos como eu me senti quando eu li o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Você se sente, meu Deus, eu sou um lixo. Ou então quando você tem a figura do líder espiritual, aquele líder, né? O grande, maravilhoso líder, você se acha um nada. Irmãos, tudo é bobagem. Todos nós estamos aqui lutando para desenvolver, não todos, né? Eu digo assim, cristãos que temem ao Senhor estão lutando para desenvolver uma vida diante do Senhor. Nós estamos dia a dia tentando compreender a dinâmica do reino e viver esse reino aqui e agora. Entende? E nós vamos ter os nossos conflitos. Jeremias era um grande homem de Deus, mas pediu a morte para si. Profeta Jeremias. Nós falamos do grande pregador Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, né? Se você nunca ouviu falar dele, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Era um homem respeitado em toda a Inglaterra, mas nós descobrimos que esse homem tinha depressão. Tem um livro que fala, inclusive, da depressão dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não existe essa nuvem de glória que parece que o pessoal entrou lá e não sai mais. E que é um espaço VIP para alguns, né? É tipo quando você vai numa festa, tem a festa comum e a festa VIP. Não existe. O véu foi rasgado para todo mundo. E está todo mundo no mesmo dilema, tá, irmãos? Mesmo quando canta ou prega e começa a falar essas coisas muito... não acredita nisso não, vai por mim. Desconfie, sempre. Estou falando que há uma motivação errada. Eu estou falando que há uma compreensão errada sobre intimidade. É isso que eu estou falando. Então, essa oração termina de intimidade, vem o teu reino. Então, deixa eu só para fechar esse ponto e ir para o último, dizer o seguinte. Se eu falo assim, vem o teu reino, eu estou pedindo para que o reino venha quando, irmãos? Eu estou pedindo, ninguém vai responder, é claro, né? Eu estou pedindo para que o reino venha aqui e agora. Que ele se manifeste neste momento. Porque eu percebo também que quando há uma intimidade com Deus, nós rompemos com a tradição mística espiritual onde o que vale é só a vida após a morte. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos fazendo com o intuito de preservar a nossa vida após a morte no que diz respeito à eternidade. Ou seja, nós tiramos os aspectos práticos e de vivência, né, do dia a dia, do reino, neste mundo, e focamos no quê? Na salvação, em almas convertidas. O reino, venha o teu reino, significa que o reino de Deus e a vontade dele é muito ampla para a gente restringir a isso.
Quando você serve alguém, o reino está vindo. Ele está se manifestando. Quando você acolhe um estrangeiro, o reino está se manifestando. Quando você toma a causa do órfão e da viúva, que significa as minorias, o reino está se manifestando. Mas nós retiramos isso da nossa espiritualidade, por quê? E aí, quando a gente fala disso, tem gente que fala assim, olha lá o pastor comunista, olha a igreja comunista. Uma burrice, né? Essa é uma estupidez desgraçada essa, inclusive. Sabe por quê? Porque a nossa espiritualidade ficou limitada ao pós-morte, completamente equivocado. Eu vou só citar aqui um exemplo, desculpa aí por estender, e aí, uma vez eu fui conversar com um pastor, nós estávamos num momento que precisávamos tomar decisões na nossa vida, eu e Elza, enfim, e tentando entender a vontade de Deus para a nossa vida em muitas coisas, e eu me lembro dessa conversa, e ela me marca, assim, porque eu vejo como às vezes a gente entende errado as coisas. Nós começamos a conversar e ele perguntou como é que era a dinâmica do nosso ministério. Eu falei, né, sobre o meu trabalho, o trabalho da Elza, que a igreja ela tinha um projeto social e que nós tínhamos uma ideia de uma igreja comunitária que pudesse servir as pessoas não só da igreja, mas fora. A nossa intenção não era fazer jogo de troca, enfim, servimos para que você venha para a igreja, toda aquela história que vocês já me ouviram falar 200 vezes. Mas como nós estávamos muito cansados à época, foi naquele período que nós tiramos um ano sabático. Ele tenta nos aconselhar no sentido do que nós poderíamos... Eu não sei se foi naquele período, mas enfim, se não foi, fique sendo. Eu não lembro se foi naquele período, tá, irmãos? Aí ele vai tentar nos orientar no sentido de como agir. Ele vira para mim e fala assim, faz o seguinte, abre mão do projeto social. Porque o projeto social, ele está sendo mais um peso para você administrar, a grosso modo. Eu olhei para ele e falei assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Que loucura é essa? Mas por que ele falou isso? Porque é uma visão de intimidade, de espiritualidade limitada. Quando eu sirvo alguém na comunidade, eu sei que é Jesus fazendo através de mim. E eu não espero nada em troca. Jesus curou 10 leprosos, um só voltou. Na lógica pragmática da igreja de hoje, Jesus não curava mais ninguém. Curei 10, só voltou um, eles que se dão, morram todos agora. Ou melhor, eu vou usar a frase mais moderna, né? O povo está doente. E daí? Né? Essa é mais moderna. O povo está morrendo. E daí? Eu não sou coveiro. Enfim, irmãos, entenderam? É intimidade. E por último, aleluia, glória a Deus. Eu falei aqui, né, irmãos, que nós temos que orar com humildade, nós temos que orar com entendimento, nós temos que orar com intimidade e, por último, nós devemos orar em dependência total. Jesus, me dá graça para eu conseguir resumir isso aqui. Nós devemos orar em dependência total. Eu fui ler os versículos do restante da oração aqui do Pai Nosso e parei para refletir um pouco sobre elas. E diz assim, versículo 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tem uma condicionalidade aí, tá? E não nos deixe... Não, deixa eu voltar aqui primeiro. Deixa eu ler. Eu gosto de fazer uns comentários enquanto eu leio o versículo. Hoje eu estou a fim de fazer. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus não falou para você orar, dá-nos o pão que nós vamos acumular para o próximo ano. O princípio da acumulação, ele é contrário ao princípio do reino. É isso. É importante eu dizer isso. Ele é totalmente contrário. O princípio da acumulação, ele é fruto da mentalidade capitalista predatória que entrou dentro da igreja. Eu sou contra a propriedade privada? Não. Até para ninguém me chamar de comunista mal depois. Não tem nada contra a propriedade privada. Eu tenho contra a acumulação. Isso eu tenho.
Tenho e sei que a Bíblia também tem, que Jesus também tem, que o Deus Trino também tem. Então, estou bem acompanhado, eu acredito. Mas enfim, se você pensa diferente, fica à vontade, né? Só tente encaixar a Bíblia na sua crença. Vai ser mais difícil. Dá-nos o pão de cada dia. Amém. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Condicionalidade, como eu disse. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não cair em tentação está intimamente ligado à compreensão do reino, do poder e da glória de Jesus. Amém? Então, por que para mim isso demonstra uma forma de oração? Como nós devemos orar? Na dependência total de Deus. Quem supre, irmãos, nossas demandas materiais e espirituais é o próprio Deus. Amém? Então, olha aqui. Quando nós nos colocamos numa posição de dependência total de Deus e de submissão à vontade dele, veremos o seu agir em nossas vidas, segundo o versículo 11. Veremos o seu agir nas nossas vidas, suprindo as nossas necessidades. Então nós somos instigados a orar pelo pão de cada dia. O pão não é só necessariamente um pão, mas é o alimento, é a necessidade humana. E entenda, nós temos uma promessa que seremos supridos em nossas necessidades, não em nossos desejos, não em nossos, como que eu posso dizer, Elza, me ajuda? Em nossos caprichos, obrigado, Elza, não. Em nossas cobiças, em nossas ambições, nós seremos supridos em nossas necessidades. Pão de cada dia fala sobre isso, tá bom? E aqui o texto fala que nós vamos ter os nossos pecados perdoados. Quem perdoa os nossos pecados? Deus, porque eu já falei da oração de confissão que acabou coincidindo, né? Quem perdoa os nossos pecados é Deus. E ele fala, mas só que tem um detalhe, ele fala assim, vocês vão ser, as dívidas de vocês serão perdoadas, ou os pecados, enfim. O comportamento errático de vocês será perdoado na mesma medida em que vocês perdoarem os seus devedores, aqueles que agem de forma equivocada com vocês. Ou seja, há uma relação direta entre perdoar e ser perdoado. Óbvio, né, irmãos? Se você é incapaz de perdoar, como você tem coragem de chegar na presença de Deus e pedir perdão pelo seu pecado? Responde para mim. Você consegue? Você guarda uma mágoa, um ressentimento profundo e nunca perdoou seu pai, sua mãe ou algum amigo. Como é que você chega diante de Deus e pede perdão a Ele pelo seu pecado? O que te faz melhor ou diferente daquele que errou contra você? Pensa bem aí, depois você responde, tá bom? Responde para você mesmo que eu estou falando, não é para mim não. Então, fala aqui, perdoa as nossas dívidas, perdoamos os nossos devedores, versículo 12, amém. E não só isso. Nós temos dependência de Deus até mesmo para que Ele nos livre da tentação. Então percebe por que eu falei que devemos orar em dependência total? Porque nós dependemos de Deus para suprir as nossas necessidades materiais. Nós dependemos de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. E nós dependemos de Deus para que nós não venhamos cair em tentação. Então, a nossa relação e como nós vamos orar é de dependência total de Deus, do Deus triuno, da ação do Espírito em nós. Quem nos dá a condição de acreditar no pão nosso de cada dia e nos livrarmos da ansiedade? O Deus Trino. Amém? Quem nos livra da ansiedade, irmãos, do amanhã? O Deus Trino. Quem nos dá a condição de perdoar? Quem nos dá a condição de perdoar mesmo quando nós somos vítimas, né? Quem nos dá a condição de perdoar? É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você fala assim, eu não consigo perdoar meu pai, minha mãe, meu irmão, qualquer um. Deixa eu te falar uma coisa, ore. Eu não quero colocar um peso sobre você, porque eu sei que às vezes algumas marcas são muito dolorosas, entendeu? Eu sei disso. Mas eu também sei que na relação com Deus se torna incoerente
eu pedir perdão se eu sou incapaz de perdoar. Se torna incoerente eu querer que as minhas dívidas ou as minhas ações erráticas sejam ignoradas ou deixadas de lado se eu não consigo fazer isso com relação aos meus irmãos. E esse é um problema do legalista, tá? O legalista, ele é assim. Ele não consegue se relacionar de forma saudável com ninguém, por quê? Porque ele está o tempo todo jogando culpa sobre as pessoas. Mas ele não percebe as suas próprias dívidas. E isso é um mal que existe dentro da igreja que estipa a espiritualidade que vem do reino. E tem que ser combatida. E combate como? Dependendo de Deus, irmãos. Orando, colocando a boca no pó e falando, Senhor, muda a minha vida. E também as tentações, irmãos. Somos tentados. Quem não é tentado? Nós somos tentados do direto. Alguém está livre de tentação nesse mundo? Não, ninguém. Está todo mundo tentado em alguma coisa, a pessoa é tentada. Se você me perguntar, eu vou falar aqui, tipo assim, pastor, você é tentado de pornografia? Eu falo, não, filho, eu nunca nem vi isso. Nem sei que direito que é esse negócio. Diante de Deus, eu nunca tive problema com pornografia. Posso falar isso aqui em paz. E não vai cair raio na cabeça, porque Deus não é assim. Mas eu nunca tive problema com pornografia. Nada. Nunca tive problema com masturbação, por exemplo. Nunca tive problema com isso. Nunca foi um problema na minha vida. Agora você pergunta assim, onde eu sou tentado? Na ira. Olha que desgraça. Eu sou tentado a deixar a longanimidade, a bondade de Deus que se manifesta na minha vida em detrimento da ira. Aí eu sou tentado. Aí quando eu sou tentado nessa hora, eu dependo... Olha, gente, deixa eu falar. Eu vou até respirar fundo. Eu dependo totalmente de Deus. E aí eu entendo assim, me livra do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu tenho plena consciência que Deus é poderoso, Ele é glorioso e o reino dele, em nome de Jesus, há de se manifestar na minha vida. Vocês entendem como que se dá essa questão da dependência total? Não há outro caminho, irmãos. Precisamos depender de Deus. E quando você vai para a oração, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu sei das lutas, das dificuldades. Enfim, eu não estou aqui, eu estou tentando ser didático, e eu sei que o caminho da intimidade é difícil, eu sei que manter uma disciplina de oração é complicado, eu sei que nem sempre vamos conseguir entender a vontade de Deus, eu sei disso tudo, irmãos, porque eu sou ser humano como vocês. A única coisa que eu estou dizendo é que Jesus nos instrui a viver dessa forma. E se Ele nos instrui, é porque é possível. E é possível por quê? Porque o Espírito Santo, Deus Trino, nos auxilia, nos ajuda. Por isso a dependência total. Eu já falei para vocês no início da minha conversão e até hoje. Quantas vezes eu fui para a oração, eu me lembro, eu vou fechar esse exemplo aqui e eu vou concluir. Eu me lembro que um dia, eu já acho que falei para as pessoas, quando eu era novo convertido, bonitinho, 15 anos, 16, uma gracinha, sabe? Era um belo jovem. Era um belo jovem. Eu fiz a oração, Deus, faz a sua vontade em mim, tira da minha vida tudo que não te agrada. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fiz essa oração com a maior sinceridade e humildade da minha vida. E eu insisto, no começo da minha conversão eu tinha uma dinâmica de oração muito disciplinada. Eu vou falar para vocês, passou um tempo, eu ia orar, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu passava às vezes horas chorando diante de Deus. E eu quero dizer para você, eu não sou uma pessoa que chora. Eu choro em algumas circunstâncias muito específicas da minha vida. São bem específicas. E uma delas é quando eu estou diante de Deus e Deus toca a minha vida. Nessa hora, e é uma coisa assim que Deus está trabalhando, tratando, não tem como. Então, eu acho que a gente precisa depender de Deus. Amém, irmãos? Vai para a presença dele e deixa ele trabalhar na sua vida. Amém? Quero concluir esse estudo. Nossa, gente, até que fui rápido. Eu fui rápido porque como eu tive que gastar um tempo tópico do estudo passado, então eu avancei um pouquinho, né? Eu falei que ia avançar um pouquinho. Eu quero concluir esse estudo com uma frase do escritor, se não é um dos que eu mais gosto, com certeza, se não é o que eu mais gosto, é um dos que eu mais gosto, que é o grande C.S. Lewis.
Se você ainda não teve a oportunidade de ler um livro do C.S. Lewis, eu te recomendo. Só te aviso antes, é um livro difícil de ler, mas vale a pena. Qualquer livro dele. Se você não quiser um livro tão complicado, comece pela autobiografia dele, que é um pouco mais leve, por assim dizer. Gabriel tá lendo C.S. Lewis. Gabriel está lendo C.S. Lewis, está lendo Crônicas de Nárnia, vai vendo. E ele diz o seguinte sobre oração. Isso aqui, essa oração que ele diz é quando ele foi perguntado. Eu não me lembro, que eu já li um livro sobre o problema. Aquele do sofrimento, como é que é? Tem o problema do sofrimento e a anatomia de uma dor. Anatomia de uma dor. Eu acredito que essa frase esteja em Anatomia de uma Dor, porque é o relato que ele fala sobre o câncer da esposa dele. E essa frase é uma resposta dele a alguém que pergunta a ele sobre oração com relação ao câncer da esposa. Então, eu acredito que esteja em Anatomia de uma Dor, porque eu li há muito tempo, então não vou lembrar. Que é um livro fantástico, né? É um livro que te deixa zonzo depois que você acaba de ler. Ele diz assim: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. É assim que eu quero encerrar esse estudo de oração, com uma frase que eu acredito que sintetiza tudo aquilo que eu tentei falar ao longo dessas últimas 4 semanas. Amém? Vamos orar? E então já vamos encerrar a nossa transmissão. E não saia, antes de se despedir dos nossos amados irmãos, tá bom, queridos? E só para lembrar, mês de setembro, mês de aniversário da igreja, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de estudo, por esse tempo onde aprendemos um pouco mais sobre oração e que o Senhor continue instruindo os seus filhos, a mim e a todos, a entenderem e viverem a dinâmica de oração segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estamos com muita saudade e, se Deus quiser, nós estaremos juntos o mais rápido possível, tá bom? Deus os abençoe. Um abraço a todos. Prazeres aqui, me fazendo rir, conquistei sonhos, fiz a liberdade, doendo pra que todos vissem. Olha lá, admirável cidadão, viciado está no mundo, é mesmo um conquistador, sabe o preço de todas as coisas. Como se deve levar. Eu vivi um tempo de muita riqueza, poder, glamour e fama, me fazendo despir que era certo há um preço pra chegar onde todos irão dizer: olha lá, admira esse cidadão, viciado está no topo, é mesmo um conquistador, sabe o preço de todas as coisas e merece tudo que o mundo dá.
pessoas gritavam. Olha lá o lamentável cidadão, viciado está com tomagia, só um vendedor, sabe o preço de todas as coisas, pena não saber o valor de nada, pena não saber o valor de nada, pena não saber o valor de nada aqui. Deixa a vida me levar aonde ela quiser. Bota a culpa no destino, no fim tudo vai se acertar. Se estou triste, abro um uísque, devo ter um bom motivo. Se não tem invento, hoje eu só quero me livrar de mim. Estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos. O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho. Estou imerso em um sistema que me diz: você é livre, mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber. No fundo eu me cansei de me relacionar comigo, e eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim.